Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Rafa, maravilhosa. Dissipa as trevas, declare pelas ruas o nome de Jesus. Bom dia, bom dia. Nós somos o maior problema que temos que resolver. A live hoje. Manda essa live para alguma amiga, para ela vir também. Baixei rapidinho aqui o som. Tá alto, gente, a música tá alta, né? Nós somos o maior problema que temos que resolver. Quando a gente entende isso, a gente para de surtar com o outro, né? Né, meninas? Eu escolhi aqui, vou dar um tempinho aqui, que eu mandei a live para algumas pessoas. Ai, ai. Quando a gente entende isso, a gente para de brigar com o mundo. Vocês já tomaram o cafezinho de vocês, o chá? Que foi, Janine? Que cara é essa, mulher? Que cara é essa? De assustada. Hoje nós vamos falar sobre Toda sujeira é um fardo, né, gente? Toda sujeira é um fardo. Hoje nós vamos falar de 3 sujeiras que deixam nossa vida pesada e nos atrasa a nossa caminhada, né? Atrasa as coisas que a gente precisa viver, né? Baseado em histórias reais. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu baseei essa live em Provérbios 4:23, né? De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando a gente pensa em fonte, a gente pensa em algo que a gente vá saciar a sede, né? Tem uma fonte ali, vou beber uma água, tem uma fonte de água, é uma nascente de algo, né? Ali é uma fonte de energia. Então, o que Salomão estava querendo dizer aqui é que as fontes de vida, elas procedem do coração, né? Mas, para ir para o coração, ela precisa vir de algum lugar, né? E geralmente é de onde? Da nossa mente, né? Geralmente é da nossa mente. E aí, hoje nós vamos falar de 3 sujeiras que sujam o nosso coração. Então, essa parte, guarde seu coração, é isso. Nós vamos falar de 3 sujeiras que a gente guarda no coração e que nos atrapalham de viver uma vida
mais feliz, né? Mais abundante. Às vezes a gente nem percebe, né? Às vezes isso é tão rotineiro na nossa vida que a gente nem percebe. Então hoje nós vamos falar de 3. Então hoje fala assim, ó, você que vai assistir essa live no replay, você que está assistindo essa live, você fala assim, estou pronto para acessar toda a sabedoria do alto. Todas as vezes que eu vou estudar, todas as vezes que eu vou ler algum livro, todas as vezes que eu vou orar, eu sempre falo isso, né? Eu estou pronta para acessar toda a sabedoria do alto. Eu estou pronta para acessar toda a sabedoria do alto. A sabedoria não é minha, a sabedoria vem do alto, né? A sabedoria não é minha, eu não tenho nada. Nada que eu escrevo aqui é meu. Tudo que eu escrevo aqui eu sempre peço para Deus o que as pessoas precisam ouvir, né? Aí primeiro bate em mim, aí depois eu jogo para vocês, que eu não sou boba nem nada, então eu divido com vocês. Então fala na sua casa, né? Eu estou pronta para acessar toda a sabedoria do alto, né? E aí hoje é dia de limpar o coração. Hoje nós vamos limpar o nosso coração para a gente acessar essa sabedoria do alto. E quando a gente acessa a sabedoria do alto, a gente fica mais sensível para ouvir a voz de Deus, o que Deus tem para a nossa vida. A gente muda os nossos comportamentos, né? A gente tem um comportamento reto. O que é um comportamento reto? A gente faz o que é justo. A gente vive num mundo injusto, né? Então a gente aprende a fazer o que é justo e a gente tem uma vida leve e alinhada com os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Olha que legal. Quando a gente acessa a sabedoria do alto, a gente tem uma vida leve e alinhada com os propósitos do alto, que são os propósitos bons, né? Bons, perfeitos e agradáveis. Um comportamento alto e a gente aprende a ouvir a voz de Deus. Hoje eu tenho uma premissa na minha vida, né? Primeiro eu pergunto para Deus, fico perguntando, Deus, é isso mesmo? Ai, me fala, eu preciso sentir alguma coisa, né? Para eu entender que aquilo ali está dentro da vontade de Deus para minha vida. E pode ser qualquer decisão, gente. Pode ser qualquer decisão. Pode ser que na minha cabeça aquela decisão seja muito boa para mim, entende? Pode ser que na minha cabeça aquela decisão vai ser a decisão melhor em termos financeiros, em termos emocionais, mas a gente vai entender entre essas três sujeiras que nos afastam de viver uma vida plena e feliz, o coração enganoso também é um. A gente vai falar sobre ele, né? Mas a gente precisa, quando a gente acessa uma sabedoria do alto, a gente entende que a gente fica mais sensível para ouvir o que realmente Deus tem a nos falar sobre as decisões que a gente precisa tomar. E aí a gente toma decisões mais acertadas, a gente não bate tanto a cabeça, né? E lembrando sempre aqui, eu não estou falando aqui de religião, eu falo de sabedoria que vem de Deus, de espiritualidade, né? Independente da sua religião, independente do que você acessou para a tua vida. Se você tem uma vida alinhada com a tua espiritualidade, principalmente nós mulheres, nós ficamos extremamente mais sensíveis, porque nós já somos seres espirituais. Nós já somos seres espirituais, nós mulheres, né? Nós já nascemos com esse dom, né? Nós já nascemos com esse dom. Então a gente já tem uma espiritualidade, o dom de criar, de produzir uma vida, o dom da criação, é o dom da mulher, né? A mulher já nasceu com isso, o dom de gerar, o dom de alimentar. A mulher, ela gera, ela alimenta quando ela quer, né? E isso em termos espirituais também acontece. A mulher, ela é a geradora, ela é que alimenta a sua família, a sua casa, ela, as pessoas que estão à sua volta. Eu falo sempre, uma mulher assertiva, uma mulher que tem a sabedoria do alto, as pessoas querem ficar perto dela, as pessoas querem ouvir o que ela tem a dizer, porque ela é uma mulher que produz vida na fala dela. Então é muito importante a gente entender isso, para a gente ter uma vida alinhada, né, com a sabedoria do alto. E aí, quando a gente alcança isso, esse coração alinhado, essa vida alinhada, a gente passa a estar num nível tão alto que as pessoas, para nos acessarem, elas também têm que subir desse nível, né? E as pessoas que não estão nessa mesma energia que a gente, elas não conseguem. E aí é quando eu entro que o maior problema somos nós, porque quando a gente entende isso, quando a gente cria essa rotina para a nossa vida, até os nossos relacionamentos mudam, entende?
Até os nossos relacionamentos mudam. Pessoas que se encaixavam antes na nossa vida, na nossa realidade, no nosso dia a dia, as próprias pessoas passam a entender que elas não se encaixam mais ali. Ou elas vão com a gente, ou elas vão ficar pelo caminho. Quando você alcança um nível de sabedoria do alto, de vida reta, alinhada, e tem gente que não quer, gente. Tem gente que não quer, né? Tem gente que não quer ter essa vida reta, alinhada, acessar a sabedoria, não ser igual a todo mundo, fazer diferença na sua família, no lugar que mora, no seu trabalho. Não quer, tem gente que não quer. E tá tudo bem a pessoa não querer. Só que a pessoa mesmo vai entender que não se encaixa mais na vida que você está construindo. Não se encaixa mais. Então nós vamos ver 3 sujeiras pesadas que me afastam de ter uma vida feliz e plena, que me afastam de ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos de valor, né? Já viu aquelas pessoas que passam a vida inteira chamando todo mundo de narcisista? Já viu? Às vezes eu entro no Instagram e às vezes eu fico com medo. Eu não sei se acontece isso com vocês. Às vezes eu entro no Instagram e eu me sinto até mal por ser mãe. Já aconteceu isso com vocês? Uma vez eu entrei no Instagram, eu até printei tanta publicação de gente falando: o seu problema é sua mãe. Você tá mal financeiramente por causa da sua mãe. Você não acerta nos relacionamentos por causa da sua mãe. Eu ficava, gente, ok, né? A gente vai falar de crenças, né? Crenças erradas. Ok. Mas quando nós somos quando nós somos criança, a gente fica vivendo no passado o tempo todo, vivendo no passado. A gente tem o presente, mas vivendo no passado. Ah, porque a minha mãe foi isso. Ah, porque o meu pai foi isso. Isso vai influenciar muito. Mas agora você é um adulto. Então, como adulto, você enfrenta as fases de dor na sua vida. Como adulto, você enfrenta isso. E como você enfrenta? Olhando para você, enxergando você. Quando a gente entende que tudo vem da nossa ideia, da nossa mentalidade, dos nossos pensamentos, dos pensamentos que a gente criou, das expectativas que a gente criou, a gente passa a ser mais assertivo. A gente para de colocar a culpa mais no outro e pega a responsabilidade pra gente como adulto, ok, né? De repente, a minha mãe, ela não foi aquilo tudo que eu esperava que uma mãe deveria ser, mas ela também tem as dores dela. Ela também tem as questões dela, também teve os traumas dela e de repente não teve a oportunidade que eu tenho de acessar o que eu acesso, né? Eu fico pensando na minha mãe, em quantos anos eu fui injusta com a minha mãe, que a minha mãe não teve a oportunidade de acessar, fazer uma terapia. A minha mãe não teve a oportunidade de ter uma live, como a gente tem hoje, de pessoas falando, né, de graça. Como aqui é um restaurante. Né? Você foi no restaurante, você está aqui no restaurante se alimentando. Se você vai assistir essa live depois, você vai se alimentar. Mas eu precisei cozinhar antes. Eu precisei fazer essa comida antes, né? Ontem eu fui dormir quase 1h da manhã e acordei 5h30 para me preparar, para entregar o melhor. Então eu cozinhei antes para vocês se alimentarem. Mas vocês vão ter que cozinhar alguma hora. 1h vocês vão ter que cozinhar, né? Assim na nossa casa. A nossa casa é assim, né? A gente pode tirar um dia para ir no restaurante, a gente pode tirar um dia para pedir comida pelo iFood, na quentinha que tem na nossa rua, mas um dia a gente vai ter que cozinhar. A gente vai ter que ir para a cozinha, nem que seja para fazer um lanche, nem que seja para fazer uma salada, mas nós vamos ter que cozinhar. E é assim na nossa vida. A gente vai ficar esperando que os nossos pais nos deem comida na boca até que idade? 1h você vai ter que ir fazer tua comida. E fazer tua comida é justamente você começar a olhar para você. Começar a deixar as coisas do passado e criar a tua realidade com base em novos pensamentos, em mente renovada. Amém, gente? Faz sentido isso para você? Você que é mãe, você já se sentiu assim? Nossa, mas tudo é culpa da mãe. Quem já se sentiu assim? Isso tudo é culpa da mãe, gente. Só a mãe faz. Não é possível. Meu Deus. E eu não tô tirando, né, a responsabilidade, não.
Eu, como mãe, eu tenho responsabilidade sobre meus filhos, sobre o que os meus filhos vão acessar. Mas eles precisam, em determinado momento, quando adultos, entender a responsabilidade que eles têm. E não ficar a vida inteira de vítima. Ai, eu sou assim porque a minha mãe fez isso. Ai, eu sou assim porque o meu pai fez isso. Ok, ele fez com o que ele tinha. Eu libero ele e agora eu sigo a minha vida. Eu escolho. Eu faço as minhas escolhas. Entende? Então vamos lá. 3 sujeiras pesadas que nos afastam de ter uma vida plena e feliz. A primeira que eu coloquei aqui, o pecado. E pecado, gente, Pecado é tudo que nos afasta da nossa essência, de quem nós somos de verdade, né? Tudo que não é íntegro, tudo que não é bom para a nossa vida, tudo que vai nos afastar de ter uma vida feliz. O pecado, ele é exatamente isso. Toda vez que a gente peca, toda vez que pecamos, a gente se sente... não se sente merecedor, a gente se isola. Então, a primeira coisa é o pecado. E Romanos 6:23 fala exatamente isso. O salário do pecado é a morte. E morte, muitas das vezes, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, morte dos nossos sonhos de ter uma família feliz, saudável, morte de termos dos nossos planos profissionais. Quantas decisões erradas nós tivemos na nossa vida financeira e isso trouxe morte para algumas coisas da nossa vida, né? Eu lembro, eu sempre fui muito desregrada financeiramente e eu demorei muitos anos para entender essa dinâmica do dinheiro na minha vida e eu tive muitos problemas em relação ao dinheiro. Eu já falei sobre isso, mas eu falo às vezes raramente sobre isso, né? E aí eu só me toquei do buraco financeiro que eu estava quando eu perdi um emprego na pandemia. E aí eu abri meu guarda-roupa e eu vi sapato na etiqueta, roupa que eu nunca tinha usado. E aí eu comecei a perceber que aquilo que eu fazia, aquela minha necessidade de comprar, de me endividar, né, era uma falta que eu tinha na minha vida. Então ali eu comecei a rever meus conceitos com dinheiro, né? Por que que eu estava sempre devendo? Por que que todos os meus problemas na minha vida vinham do dinheiro, né? Eu já perdi emprego, gente, por conta de dinheiro. Eu já perdi emprego por conta de dinheiro. Eu já tive que pedir demissão de um emprego bom que eu tinha, que eu amava, porque eu estava cheia de dívida. E eu não conseguia administrar aquilo. Por quê? Pecado. Eu queria viver uma vida que não era a minha vida. Então, quando a palavra de Deus diz, Romanos 6:23, o pecado, o salário do pecado é a morte, naquela época, aquilo foi uma morte para mim. Ter que pedir demissão, pedir para sair, implorar para alguém me mandar embora de um emprego que eu era feliz, que eu gostava, porque eu estava endividada. Olha a morte entrando na vida. E quantas vezes acontece isso com a gente? Relacionamentos que você perdeu por conta de atitudes que você não pensou, você só fez e não pensou. E aí você amargou sofrimento, dor, sua família, seus filhos, escolhas erradas. Então a primeira sujeira que nos afastam de ter uma vida feliz e plena, eu coloquei aqui o pecado. E tem uma coisa que é muito importante a gente entender. Não é sobre não pecar, porque nós vamos pecar, né? É a nossa natureza pecar. Mas é sobre não permanecer, né? O problema não é pecar, o problema é permanecer no pecado. E aí eu coloquei aqui uma figura muito conhecida nossa, né? Davi. Em Atos 13:22, olha só, Atos 13:22, vamos ler aqui Atos 13:22. Coloquei aqui. Olha o que Atos 13:22 fala. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Olha só. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Olha isso. Davi, ele foi um homem que ele teve muitas questões, né? Com mulher. Ele teve muitas questões. Mas Davi,
Olha só que coisa linda aqui também, ó. Davi, ele tinha um diferencial. Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Ele não errava? Não, ele errava. Só que ele não permanecia no erro. No mesmo momento que Davi, ele errava, ele reconhecia o erro dele. E muitas das vezes esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. A gente rumina o nosso erro, né? O que é ruminar? A gente já viu a vaca, ela rumina o boi, né? Ele fica com o mato ruminando. Não engole e nem cospe. É exatamente isso que a gente faz, né? Olha olha aqui, como é que é Davi. Ó, eu gosto da versão viva da Bíblia. Eu gosto dessa versão, uma versão maravilhosa. Aqui, Davi confessando um pecado dele para Natã. Olha isso. Pequei contra o Senhor, confessou Davi. Então Natã lhe respondeu, sim, realmente você pecou, mas Deus lhe concedeu perdão e você não morrerá por causa desse pecado. Então esse era o diferencial de Davi. Se queremos ter um coração segundo o coração de Deus, é exatamente, Deus, ele não peca, mas nós pecamos. O pecado entrou na nossa vida, quando Adão e Eva caiu lá no jardim. Só que a diferença é escolhermos continuar no pecado, né? Na vida errada, ou a gente faz o quê? A gente sai rapidamente. Davi, ele era assim, ele pecava, ele errava, mas ele saía, ele não permanecia, e ele realmente se arrependia, e ele confessava, né? O que eu fiz aqui agora, falar para vocês dos meus problemas que eu tive com dinheiro, é confessar. Quando eu confessei o meu pecado, quando na pandemia eu abri o meu guarda-roupa e vi roupas que eu nunca tinha usado, sapato que eu nunca tinha usado, na etiqueta, e comecei a ver coisas faltando dentro da minha casa, eu comecei a confessar o meu pecado. Comecei a pensar, Deus, por que isso? Né? Eu sou adulta, eu não sou mais criança. Então, por quê? Eu comecei a entender várias coisas, gente. Eu comecei a entender que eu ainda era criança, eu ainda estava na fase criança. Então, por que eu não comprava? Porque quando eu era criança, as coisas eram mais difíceis, era puxado, minha mãe trabalhava pesado para comprar as coisas para mim. Então, quando eu pegava muito dinheiro, eu sempre achava que o dinheiro ia acabar. Então, para o dinheiro não acabar, eu gastava, entende? Então, eu gastava tudo que eu recebia, ao invés de pagar. Então, essa era uma questão, esse era um pecado na minha vida. Sim, um pecado. Porque quando você deve, quando você tem questões com pecado, quando você tem questões com dinheiro, quando vocês têm questões com dívida, a gente fica o quê? Mal emocionalmente. Então, a diferença é que Davi, ele pecava, mas ele não permanecia. E ele se arrependia de verdade. Então, a primeira coisa, o pecado, ele nos afasta de viver a vida que nós precisamos viver. O pecado, ele traz morte para a nossa vida. Como o pecado da inconstância, da minha inconstância financeira trouxe morte para a minha vida. Como eu falei aqui no início da live, eu já tive que pedir demissão de um emprego por conta disso. Entende? Então, o pecado, ele traz morte. A primeira coisa que a gente precisa entender, o pecado, ele traz morte para a nossa vida. Qual a chave para limpar o pecado da nossa vida? Arrependimento, como Davi fazia. 2 Samuel 12:13. Pequei contra o Senhor, confessou Davi. E o que Natã fala para ele? Sim, você pecou, mas Deus te concedeu perdão e você não morrerá por conta do seu pecado. Então a chave para o pecado é o arrependimento. Você vai pecar, mas não permanece no pecado. Se arrepende, confessa para Deus o teu pecado. Deus, eu pequei. E aí, o que eu faço? Me perdoa? E aí a gente começa a limpar o nosso coração. Entende? E aí quando a gente começa a limpar o nosso coração, a gente começa a acessar a sabedoria do alto. E acessando a sabedoria do alto, a gente tem vida mais leve, mais alinhada com a vontade de Deus. A gente fica mais sensível para ouvir o que Deus quer pra gente.
quando a gente vai tomar decisões, a gente toma decisões mais acertadas. A gente para de bater cabeça, porque a gente tá, ligado, ouvindo Deus falar conosco. Então é muito, muito importante isso, você entender isso. Primeira, pecado. Segunda, chave, arrependimento. Eu sempre vou dar as sujeiras e eu vou dar a chave, tá? Então vem a sujeira e vem a chave. Tudo bem para vocês, gente, até aí? A segunda sujeira que nos afasta de ter uma vida leve e que nos faz ter problemas e escolhas erradas são crenças negativas. Crenças negativas. E aí, a Bíblia também vai falar sobre isso, né? Vamos entender um pouquinho o que a Bíblia fala sobre crenças negativas. E não também é sobre o que a gente escuta na infância, sobre as coisas que a gente acredita. Mas olha em 1 Coríntios 15, 33, 34, fala assim, ó. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Daí vem as crenças negativas, né? A nossa casa é o nosso corpo. Você não deixa qualquer pessoa jogar lixo em você. Você vai deixar? Se você estiver passando na rua, você vai deixar? Só se a pessoa jogar lixo sem você ver. Mas você não vai deixar, né? Ai, vem cá, vem aqui para eu te dar um banho de lixo. Não, né? Quem vai fazer isso? Eu vou fazer isso, né? Você não vai deixar a pessoa jogar lixo em você. É exatamente assim, isso que acontece. Eu falei no início da live que a gente fica muito vibrando no nosso lado criança, né? Na nossa fase criança. Então, porque quando eu era criança eu ouvia isso. Tá, mas você agora é um adulto. O que você faz com isso? O que você faz com isso? Às vezes os nossos pais, eles falaram coisas pra gente que entraram, nos feriram. Às vezes acreditamos em coisas, mas nós somos adultos. Na fase criança, a gente fica o tempo todo vivendo o presente no passado, do passado. A gente vive no presente lembrando do passado. A gente se torna um vitimista. Então, a gente não cresce, porque a gente passa a vida toda colocando a culpa nos nossos fracassos, dos nossos fracassos em todo mundo. Todo mundo é culpado, né? Ai, tem um relacionamento ruim, a culpa é dele. Ai, ele é abusivo, a culpa é dele. Né? Ai, fulano me enganou. Ai, fulano me traiu, me enganou. Igual eu ficava, né? Eu fui traída. Tá, mas e a minha parcela de culpa? Onde é que estava a minha parcela de culpa? Onde é que estava a minha parcela de culpa nas escolhas que eu fiz? Então, eu vou ficar o tempo todo sendo criança, na fase criança, ou eu vou na fase adulta, que resolve o problema? Então, crenças negativas é a segunda sujeira que pesa no nosso coração, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Então, para chegar no coração, para deixar o nosso coração sujo, ele passa o quê? Pela nossa mente, né? Pela nossa mente. Então, quais os ambientes você frequenta? O que você escuta? Com quem você fala? Quem você escuta? É muito importante você entender isso. Como você alimenta a sua vida? Como você tem alimentado? Com o que você tem alimentado a sua vida? Quais as vozes você tem ouvido? Vozes céticas, vozes, né, que não acreditam. Gente, algumas coisas não vão ser pela razão, vão ser pela fé. Né? Eu quero crescer profissionalmente, eu quero ser uma pessoa próspera na minha vida profissional. Aí vem uma pessoa cética, mas é impossível, olha de onde você é, olha de onde você veio, olha a sua família. Gente, algumas coisas é pela fé. Essas pessoas não vão entender o que a gente acredita, o que a gente crê. E aí, aquela verdade... Ontem eu escutei um depoimento de uma amiga minha que ela estava me contando que ela ficou paralisada 2 anos. Preste atenção nisso. 2 anos por conta de uma palavra que ela escutou. Ela estava começando um trabalho no Instagram, né, de maquiagem, e ela...
Alguém fez um comentário sobre o rosto dela, sobre a forma dela falar, e ela paralisou 2 anos. 2 anos ela paralisou o trabalho dela, ela só aparecia botando os produtos, e ela tem um potencial enorme, porque ela acreditou em algo que uma pessoa falou, e aquilo entrou no coração dela e deixou o coração dela sujo, entristecido. E olha o que aconteceu. Ela falou que ela nunca tinha reparado. E aí ela começou a reparar em defeitos no rosto dela, em defeitos na voz dela. Olha isso. Quantas vezes isso não acontece com a gente? Quantas vezes a gente está motivada a fazer alguma coisa, a gente está empolgado e de repente vem, pá, uma palavra que... uma má conversação que dá aquela pancada na gente, a gente, de repente, eu falo errado. Alguém fala, olha, cuidado, tá? Você tá falando errado na live. Olha, cuidado, tá? Tua imagem não tá assim tão legal. Uma vez eu escutei, gente, uma vez eu escutei assim, há 4 anos atrás. Sai da internet, cara. Uma amiga, tá? Falou isso pra mim, tá? Ninguém liga. Você fica falando sozinha, ninguém quer te ouvir. Eu escutei isso. Eu fiquei muito mal com aquilo. Muito mal, muito mal. Quase paralisei, né? Há pouco tempo atrás também quase aconteceu isso comigo de novo. Mas você não conseguiu vender porque a culpa é sua. Você não deu o seu melhor, né? Você não fez o seu melhor. E aí você começa, cara, não sou boa o suficiente, sabe? Não sou, tem alguma coisa de errado comigo. Aí você começa, as mais conversações, você não é boa o suficiente, porque eu consigo, porque você não consegue? E você nem sabe se a pessoa consegue mesmo, né? Às vezes a pessoa tá mentindo. Então, a segunda é as crenças negativas. Muitas coisas não têm lógica, muitas coisas é pela fé. Quando eu imaginei fazendo uma live para alguém, é fé, né? É fé. Mas eu tô fazendo. O nosso corpo, gente, tem sensores. Então, o que você alimenta ele? Quem você tem ouvido? Quem você tem deixado ouvir? De que você tem se alimentado? Tem uma frase que eu gosto muito. Nós somos produtos do meio. Que meio você está? E qual é a chave para as crenças ruins, as crenças erradas? Eu coloquei higienizar o nosso cérebro, né? Limpar os nossos pensamentos. Como? Romanos 12:2, né? Um dos meus versículos favoritos. Romanos 12:2. Você tem Bíblia aí? Você quer ler? Romanos 12:2. Romanos 12:2. Eu amo. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a chave para você vencer uma má conversação. Essa é a chave para você vencer uma palavra que liberaram errada sobre a sua vida. Renovar a tua mente, entender que a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável. Higienizar, lavar a nossa mente. Ouvir coisas agradáveis e boas, entender a vontade de Deus. E quando você entende a vontade de Deus, ninguém te paralisa. Ninguém te paralisa. Quando você entende a vontade de Deus para a tua vida, ninguém te paralisa. Não é falta de apoio que vai te paralisar. Ontem uma amiga me falou assim, Vivian, mas eu fico desanimada porque a minha família não me apoia. Eu falei, gente, mas não vai apoiar, para de loucura. Faz por você, faz pelos seus. Não espere que um parente seu te apoie. Entre na tua live, curta uma publicação tua. Isso não vai acontecer. É raro, mas a maioria das vezes não vai acontecer. Divulgue um evento para você, não vai. Compre um produto teu, faça unha com você, faça cabelo com você. Não vai. Alguns vão. Alguns mais evoluídos vão, mas a maioria não vai.
E isso não pode ser, isso é má conversação, né? Ah, os meus parentes têm que me apoiar. Você acreditou nisso. Para eu dar certo, os meus parentes têm que me apoiar. Para eu dar certo na vida, a minha família tem que me apoiar. Você vai ficar paralisada nessa má conversação. Aí você vai vir a impostora falando, ó, você é ruim, já. Ninguém gosta de você, nem tua família gosta, mas às vezes não é por maldade, gente. Estão tão acostumados a ter você, a ouvir você falar, né? Ou às vezes eles estão acostumados a ver você desistindo muito, então eles nem levam a sério. Ou às vezes eles não querem te ver crescer mesmo, e tá tudo bem. Tem gente que tem parente assim, né? Eu não tenho, graças a Deus. A minha família é maravilhosa, a minha família quer me ver crescer, mas não faz parte do contexto deles. Ontem eu fiquei até 1h30 estudando e depois no telefone com a minha prima. A gente quase não se fala no dia a dia. Mas ontem tivemos uma conversa muito, muito linda sobre guerra espiritual, sobre potestades, que ela fez um curso e ela vai me colocar para fazer esse curso e ela estava me explicando várias coisas. Mas ela dificilmente entra numa live, porque ela trabalha muito, ela chega em casa tarde, ela é casada, tem filho, então ela não se liga muito nessa coisa de internet. Mas olha o apoio que ela está me dando no off, me ensinando sobre as coisas espirituais. Isso é um apoio. Isso é me apoiar, entende? Tudo bem, gente, até aí pra vocês? Tá fazendo sentido pra vocês o que eu tô falando? Fala comigo, não me deixem falando sozinha, não. Vocês ficam me deixando falar sozinha aqui, eu falo a beça. Faz sentido pra vocês isso que eu tô falando? Coloca um foguinho aqui nos comentários se tá fazendo sentido pra vocês. Meu chá até esfriou. Rafa, tá sim, Vivi, muito. Obrigada, que bom, amém. Fico feliz. Estamos indo pra terceira sujeira, hein? Essa vai ser pedreira. Elizabeth, meu amor, maravilhosa. Bom dia, Márcia, Tamires. Está fazendo sentido? Janine, maravilhosa. Primeira sujeira, pecado. Pecado, ele traz morte para nossa vida. Analisa aí o que tem como tem sido a tua vida. O que tá tendo morte na tua vida? Vive, são os meus relacionamentos que tá tendo morte. Vive a minha vida financeira, vive a minha vida profissional, vive a minha vida como mãe. A minha vida como mãe tá trazendo morte, né? Eu não fui uma mãe, né? Deixei a desejar. Se arrepende e faz de novo, né? Outra, a segunda, crenças negativas. Nós somos produtos do meio, do que você tem se alimentado. Escolha bem os seus alimentos. O nosso corpo, ele tem sensores. Quem você tem escutado, o que você tem ouvido, do que você tem se alimentado. Quem você está deixando jogar lixo em você, para você estar acreditando nessas mentiras que falaram para você. Que é mentira que você é incapaz, que você não pode. É mentira que ninguém quer te ouvir. É mentira que seu trabalho não é relevante. Seu trabalho é relevante, sim. É mentira isso. Ai, porque ninguém curtiu. Eu falo sempre, gente, eu não quero curtida, eu quero clientes. Eu quero pessoas transformadas. Eu quero entrar em famílias e transformar famílias. Eu quero receber mensagens no off. Olha, assisti aquele vídeo seu e fiz diferente no meu casamento. Meu casamento foi restaurado. Entende? É isso que eu quero. O que você quer? Você quer estrelismo? Você quer estar na onda, sabe? Você quer sentar em mesas bam, bam, bam? Ou você quer gerar transformação na vida do outro? Porque quando você gera transformação na vida do outro, a tua vida se transforma e você colhe esses frutos na tua vida. Entende? Então não é sobre curtida, não é sobre número de pessoas que assistem uma live, não é sobre isso. É sobre transformação. É sobre o que você vai trazer na vida da pessoa. Então, esses são os resultados. Esse é o parâmetro que você precisa ter para a tua vida. É o parâmetro. Não é rede social, não é número de seguidores, não é curtida.
Não pode ser esse o parâmetro para a tua vida. Não pode ser a quantidade de elogios que você recebe. Quem se baseia a sua vida em elogio paralisa, porque a primeira pancada que recebe vai receber. Vai parar. Vai parar, você vai parar. Primeira pancada que você receber, você vai parar. Imagina se Jesus tivesse parado na primeira pancada que ele recebeu. Imagina se Paulo tivesse, apóstolo Paulo, gente. Eu vou fazer um vídeo falando sobre apóstolo Paulo. Como esse homem deve ter sofrido. Ele era um quê? O que Paulo era? Ele era um perseguidor. Na morte de Estevão, o capítulo da morte de Estevão termina falando assim: e Paulo consentiu na morte de Estevão. Imagina Paulo pregando, imagina quantas pessoas criticaram Paulo. Imagina, eu fico pensando, às vezes eu estou estudando as cartas de Paulo e eu fico lendo algumas coisas que ele fala, eu falo, caraca, como esse homem, imagina ele chegando num lugar para pegar, mas tu não é Paulo, aquele que matava cristão? Tu não é Vivi, aquela que ficava bebendo nas baladas? Como é que tu tá aqui falando de Deus agora? Como é que tu tá falando aqui de sexo, que sexo casual fere? Mas você fazia isso, né? Mas você ficava. Como é que agora você fala que você não fica mais, você se separou? Né? Você não acha que não falam? A transformação do outro gera frutos, você restaura famílias e casamentos. Amém. Amém. Fala, gente. Imagina, eu fico imaginando o apóstolo Paulo, o que ele ouvia na época, né? Ué, mas não foi você que consentiu na morte de Estevão? Pensa. Pensa! Ai, ai. Mas o Espírito Santo transforma, né? Uma amiga minha falou pra mim ontem, ai, Vivian... Gente, é porque muitas amigas falam comigo, tá, o dia todo. Então, por isso que eu sempre falo, uma amiga minha falou comigo. Uma amiga minha me mandou mensagem, você vai me achar maluca porque eu troquei de faculdade? Aí eu, não, você tá viva ainda. Se você entrou e viu que não fazia sentido, tudo bem você trocar. Se você já tivesse terminando a faculdade, eu ia falar, pô, tá maluca, termina essa, faz outra, você tá acabando. Mas não, você tá viva ainda, não quer mais? Para, vai fazer o que você sentiu no coração. Poder transformador de Cristo muda nossas vidas, amém, é isso, Miriam, é isso. Maravilhoso. Vamos lá, pro terceira sujeira que nos afastam de ter uma vida plena e feliz. E aí a gente coloca a culpa no outro. Coração enganoso. E olha aqui, gente. O coração sujo, ele é enganoso, né? O coração sujo, eu coloquei aqui, ó. Por que a gente se decepciona com o outro? Fala pra mim, por que a gente se decepciona com o outro? Quando a gente fala assim, eu me decepcionei com fulano. A gente não se decepcionou com a outra pessoa. A gente se decepcionou com a expectativa que a gente criou, com a ideia que nós criamos da outra pessoa. Foi uma expectativa nossa, uma ideia nossa. Eu me apaixonei pela pessoa e a pessoa me decepcionou. Você se apaixonou pela ideia que você fez da pessoa. Entende? Então... A gente tem visões distorcidas das coisas, porque o nosso coração é enganoso. Por isso que todos os dias a gente precisa limpar o nosso coração. E aí eu coloquei algumas coisas aqui que faz com que o nosso coração seja enganoso, né? E faz com que a gente tenha comportamentos e pensamentos e atitudes erradas com o outro. Mas a gente está sempre colocando a culpa no outro. Raiva, ressentimento, mágoa, amargura. Engana o nosso coração. Por quê? A gente está com aquela raiva, com aquele ressentimento. E aí a gente engana, a gente começa a ter atitudes enganosas. Porque na nossa cabeça a gente está certo. Entende? E qual é a chave para limpar o nosso coração enganoso? Eu coloquei que é o perdão. E como é que a gente perdoa? Né? Eu falo que o perdão, preste atenção nisso que eu vou falar aqui para vocês, tá? Preste atenção nisso. O perdão,
ele é um mandamento. Perdão é um mandamento. Não é talvez eu perdoe. Não é talvez eu perdoe. Eu preciso perdoar. Independente, Bíblia, independente. Independente. Quer dizer que você precisa conviver? Não, mas você precisa perdoar. O perdão, ele é um mandamento. Mas ele é o único mandamento que é condicional. Preste atenção nisso. O perdão, ele é um mandamento, mas ele é o único mandamento que é condicional. Vamos entender? Vou ler para vocês na Bíblia, tá? Marcos 11, 25. Eu vou botar a versão que eu gosto, que é a versão viva. Gosto muito dessa versão. Marcos 11, 25. Por que que o perdão é um mandamento condicional? Condicional, hein? É o único mandamento que é condicional. Marcos 11, 25. Mas quando estiverem orando, presta atenção, primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos. A condição, para que seu Pai que está no céu perdoe os seus pecados também. Olha isso. Então, o perdão é condicional. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado, meu amor. E você acha que você nunca magoou alguém? Será que eu tenho a pretensão de achar que eu nunca magoei alguém? De onde vem a mágoa? Vem exatamente da raiva. Como começa uma mágoa num relacionamento? De uma raiva, de uma coisinha que alguém fez, do teu marido fez, do teu parceiro fez, do teu filho fez, aí se torna em mágoa. Pô, cara, todo dia eu tô falando pra ele não deixar essa toalha na cama e todo dia ele deixa essa toalha na cama. Aquilo vai se tornando mágoa. E às vezes você pode ter sido essa pessoa que deixou a toalha na cama. Às vezes você pode ter, né, provocado a raiva em alguém. E essa raiva gerou mágoa. E você precisa que a pessoa te perdoe. Então, assim como a gente quer ser perdoado por Deus, é uma condição. Se você quer ser perdoado por Deus e pelas pessoas, você precisa liberar perdão. O perdão nunca é para o outro. O perdão sempre é para nós, para nos libertar. O perdão nunca é para o outro. Aí eu vou perdoar o meu ex porque eu sou muito evoluída. Não, tem nada a ver. Tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Ele vai continuar a vida dele lá normal. Eu vou perdoar para liberar a minha vida, para eu estar com o meu coração limpo, para eu atrair um relacionamento de valor, para eu não ficar ruminando aquilo, lembrando daquilo. Eu perdoo, eu libero. E como você perdoa? Você vai na origem da ideia que você criou. Olha como é fácil perdoar. Vou te dar essa dica. Você vai na origem da ideia que você criou. Então eu vou sempre me colocar como exemplo aqui, né? Qual a ideia que eu criei? Qual a ideia que eu criei? Que ele era um homem romântico, carinhoso, bom, que ia ser um provedor bom. Né? A ideia, o príncipe, o mocinho da malhação, que na época eu dizia que era o mocinho da malhação, o príncipe encantado que eu criei na minha cabeça, o galã da rua. A ideia que eu criei. Quem criou a ideia? Eu. Mas essa era a realidade? Não. Não era a realidade. Eu criei essa ideia da pessoa. Foi a ideia que eu criei da pessoa. Então, quando eu entendo que ele nunca foi essa pessoa, mas essa era, eu quis a ideia que eu criei dele, de um galã de malhação, de viver um romance de malhação, né? De viver um casamento romântico. Essa era a ideia que eu criei. E aí eu coloquei a expectativa na pessoa que não era assim. Então eu libero a pessoa, eu libero o perdão, porque eu entendo que não é sobre ela, é sobre mim. Eu entendo que não é sobre ela, porque ela é assim. Ela vai para outro relacionamento e vai repetir a mesma coisa que fazia comigo. A mesma coisa, gente. A mesma coisa. De não ser provedor, de maltratar, de gritar, de fazer passar vergonha, de xingar. Então era sobre mim?
era sobre mim, era sobre ele. Mas a ideia que eu criei dele me fez ter raiva dele. Entende? Faz sentido para vocês isso? Faz sentido? O perdão é o único mandamento que é condicional. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Não vai ser perdoado, isso é condicional. Marcos 11, 25. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. É condicional. Não tem, não é condicional. Perdão é um mandamento, mas é condicional. Ou você perdoa ou você não é perdoado. E como você perdoa? Indo na origem da ideia que você criou da pessoa. Faz sentido? Fala pra mim aqui no chat, nos comentários, se faz sentido. Me diz se faz sentido pra vocês. Bíblia, como eu perdoo aquela pessoa que aprontou comigo? Vai na origem da ideia que você criou. Aquela pessoa era assim mesmo ou foi algo que você criou na tua cabeça? Entende? O perdão é um mandamento, ele é condicional. Faz sentido? Faz sentido. Que bom, Elizabeth, faz sentido. O perdão, ele é condicional. Ou você perdoa ou você não é perdoado. E como eu libero o perdão? Eu vou na origem da ideia que você criou. Bom dia, maravilhosa. Vou na origem da ideia. Ele era assim? Ele era romântico? Ele era bom? Ele era um provedor? Ele era um homem que tratava bem? Não era. Essa foi a ideia que eu criei dele. Então eu libero ele. Eu vou na origem da ideia. Então aquilo não me atormenta mais. Eu não fico ruminando. Porque fulano me traiu. Porque fulano me decepcionou. E o meu coração fica sujo. Entende? Então você vai na origem da ideia que você criou. Você olha pra você e aí você resolve o problema. E aí você libera, você liberta. Você se liberta daquela ideia que você criou. Aí você entende, a pessoa tá fazendo isso com outra pessoa, então é ele, não sou eu. Não é porque eu era assim, não é porque ele não gostava de mim, não é porque ele queria me maltratar. Ele faz isso com todos e eu permiti que ele tivesse acesso e fizesse isso comigo. Então hoje a gente vai aprender o quê? Que a gente precisa limpar os nossos corações todos os dias. Todos os dias de manhã, gente. Daqui a pouco eu tô terminando, a live vai terminar. Todos os dias de manhã, Deus, limpa o meu coração, lava o meu coração. Até escrevi uma coisa agora de manhã, né? Todo dia de manhã, pede para Deus limpar o seu coração como rotina diária. Eu falei pecado, crenças negativas e coração enganoso. São 3 sujeiras que deixam o nosso coração pesado. E que quando o nosso coração está pesado, quando a gente está com uma bagagem pesada, ela não atrapalha a nossa caminhada? Quando a gente vai fazer trilha, não sei quem já fez trilha aí, mas eu fazia muita trilha. Toda vez que eu ia fazer trilha, uma das recomendações do instrutor é: leve coisas leves. Redundante, né? Cuidado com a tua mochila, não leva muita coisa. Por quê? Se a trilha era muito pesada, muito longa, se eu tivesse com a mochila muito pesada, eu ia me cansar. Então ele sempre falava isso. Então a gente precisa limpar, lavar o nosso coração todos os dias. O nosso coração é o primeiro órgão que se forma. Ele bombeia sangue para todo o corpo. Ele liga, né? Ele é movimento, então o nosso coração não pode estar pesado. A gente só vai ter uma vida leve, a gente só vai ter uma vida alinhada com os propósitos que Deus determinou para a nossa vida quando a gente está com o coração limpo. E só Deus pode limpar o nosso coração. É todos os dias: Deus, eu pequei, me perdoa. É todos os dias. Eu renovo a minha mente. Essas crenças erradas, o que essas pessoas estão falando, não sou eu. O que eu escutei, alguma coisa que eu escutei, não sou eu, essa não sou eu. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Amém? Repete para você: eu sou o que Deus diz que eu sou. O meu futuro vai ser o que Deus diz que é o meu futuro. E qual é o meu futuro? Qual é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. O que diz em Jeremias?
um futuro de paz, para te dar um futuro de paz, de paz. Eu coloquei aqui, coração limpo traz leveza, traz velocidade, traz paz. Quando você está em paz, traz velocidade para a sua vida. Se somos o maior problema que temos que resolver, então vamos resolver na gente. Vamos limpar com a oração todos os dias. Deus limpa o meu coração. Amém? Eu sempre gosto de finalizar com uma oração. Fez sentido para vocês, gente? Fez sentido? Pecado. Qual é a chave do pecado? Arrependimento. Qual é a chave das crenças erradas, crenças negativas que querem nos paralisar? Renovar nossa mente, renovar nossa mente. Qual é a chave do coração enganoso? Perdão. A chave do pecado, arrependimento. A chave das crenças negativas, renovar nossa mente, mudar nossos ambientes. Quem você tem ouvido? Quais os ambientes você está? O que você tem deixado as pessoas jogarem pra cima de você? Ai, não faz não que não vai dar certo. Ai, você não é boa no que você faz. Ninguém vai assistir. Não faz esse vídeo não, ninguém vai curtir. É mentira. Entende? Muda, renova sua mente. Acredita no que Deus fala sobre você. Né? Como eu alimento a minha vida, quem eu ouço, o que eu vejo, quais os ambientes que eu frequento. Nós somos produtos do meio. Higieniza, né, a sua mente. E as pessoas que não querem estar com você, elas automaticamente vão saindo da sua vida. É automático. Né? Coração enganoso, toda raiva, todo rancor. Né? Quando a gente se decepciona, a gente confia no julgamento que a gente fez do outro. Ai, fulano me decepcionou. Esse foi o julgamento que a gente fez dele. Mas será que fulano era assim? Então, o coração enganoso, a chave é o perdão. Quando a gente libera o perdão, a gente vai na ideia central. Como aquilo entrou na minha cabeça? Por que eu pensei aquilo da Beth? Deixa eu pensar aqui, porque eu pensei aquilo da Beth. Será que eu imaginei uma coisa que ela não era? Entende? Amém? Vou orar agora, tá? Eu gosto sempre de finalizar com uma oração. Se você estiver na sua casa, coloca a mão no seu coração. Vamos orar. Senhor, te rendemos graça, porque o Senhor é bom e nunca falha, Deus. Senhor, tu sabes, Senhor, que nós queremos ter um coração limpo para melhor servir as pessoas, para melhor servir no nosso ministério, no nosso chamado, no que fomos chamadas para ser, Deus. Tu nos chamou para ser luz. E uma luz, ela não pode ficar embaixo de uma mesa, ela precisa estar acesa, precisa iluminar, ela precisa fazer diferença, Senhor. Que venhamos, Senhor, limpar e lavar os nossos corações todos os dias. Senhor, nós vamos pecar todos os dias, mas que venhamos nos arrepender, confessar os nossos pecados quando pecarmos. Que venhamos, Senhor, blindar a nossa mente sobre crenças, Senhor, negativas, todas as palavras negativas, Senhor, principalmente na internet, Deus. Blinda, que venhamos renovar a nossa mente e acreditarmos que a Tua vontade é boa e perfeita e agradável para a nossa vida, Senhor. Senhor, que venhamos, Senhor, desenvolver um coração limpo. Senhor, limpa o nosso coração. Que não venhamos ser enganados pelo nosso coração através das ideias erradas que fazemos. Que venhamos liberar o perdão, porque a Tua palavra diz que é a única forma de sermos perdoados. E nós precisamos ser perdoados todos os dias. Por mais difícil que tenha sido que uma pessoa fez conosco, Senhor, limpa o nosso coração para que venhamos liberar perdão, para que venhamos liberar a nossa vida, que venhamos entender que o perdão não é para o outro, que o perdão é para a gente, para que tenhamos uma vida leve, uma caminhada leve, que venhamos colher frutos saudáveis e prósperos para a nossa vida, Deus. Eu libero sobre a vida dessas pessoas, dessas mulheres que estão assistindo essa live e das mulheres que ainda vão assistir, que elas venham, Senhor, sentir, Senhor, um renovo, que venham sentir como as Tuas águas venham renovar, Senhor, o coração de cada mulher, venham limpar o coração e que elas venham aprender a não deixar ninguém mais jogar lixo na vida delas, Deus. Amém. Amém. Amém.
Se vocês quiserem printar essa live, depois me marcar no Instagram. Toda semana nós fazemos live. Então a gente sempre traz um assunto que tenha sido produtiva para a tua vida, essa live. Essa live fez muito sentido para mim. Que venhamos aprender a lavar os nossos corações todos os dias. Senhor, lava o meu coração, lava o meu coração, lava o meu coração. Amém? Semana que vem temos outra live, eu ainda vou ver o assunto. Mas eu acredito que eu vou falar sobre a impostora, né? Tem muitos exemplos na Bíblia. Eu falei aqui de Paulo, de apóstolo Paulo, mas tem muitos exemplos na Bíblia de impostora, de impostor que querem nos paralisar, querem paralisar a nossa vida. Então, eu acredito que eu devo fazer uma live sobre isso, mas eu ainda vou confirmar, né? Eu não mereço viver um relacionamento bom. Já viu aquelas pessoas que conhecem alguém e se sabota? Eu não mereço ganhar muito bem pelo meu trabalho. Eu não mereço ser, né, reconhecida pelo meu trabalho. Amém, gente. Que Deus abençoe o dia de vocês, que seja um dia produtivo de bênçãos, que vocês venham colher frutos de um coração limpo. Amém? Beijos, um ótimo dia pra gente, que o Senhor abençoe a vida de vocês. Obrigada pra quem ficou, obrigada pra quem acordou cedinho, né? Às 7 horas, toda semana, eu sempre vou falando no meu Instagram, o dia ou é quinta ou é sexta. Amém, amém. Um beijo, um dia produtivo, que ideias venham ser desbloqueadas na mente de vocês, que a criatividade do céu venha na vida de vocês. Amém? Beijos. Tchau. Vou deixar a live gravada até meio-dia, hein? A Elizabeth tem live 9 horas, hein, gente? Assistam, vai ser uma live muito, muito, muito boa, muito edificante. E eu vou deixar essa live gravada até as 9 horas, até as 12 horas. Meio-dia a live sai do ar. Então, tá bom? Beijinhos. Tchau.